E eu vou trazer agora informações a respeito do caso da garota Débora, que foi morta durante uma tentativa de assalto que aconteceu no bairro Ilhotas. Eu já tenho o Thiago Melo ao vivo. Thiago Melo ao vivo. Isso é importante, a presença do Thiago Melo, para que a gente possa entender detalhes desse caso. Thiago, mulher estava na companhia da filha, foi abordada por um assaltante e um policial foi em socorro da dupla. Resultado, troca de tiros, uma criança morta. Ficou a dúvida sobre quem era o autor do disparo. Caso já elucidado, Thiago? Boa tarde. Boa tarde, Joelson, a você e a todos. Pois é, a polícia já havia inclusive indiciado o policial militar, entendendo que ele cometeu um homicídio com dolo eventual. Ou seja, ele assumiu o risco do que aquela ação dele poderia ocasionar. No entanto, o inquérito foi para a Justiça, o Ministério Público, analisando todo o trabalho feito, entendeu que havia necessidade de novas diligências, ou seja, novas providências para esclarecer como se deu a dinâmica desse caso. Se de fato o policial agiu de alguma forma com um excesso que não poderia ter implementado ali para tirar a vida dessa menina. Por conta disso, foi feita uma reprodução simulada. Uma simulação lá na cena, onde a Polícia Civil do Piauí, através do Instituto de Criminalística, utilizou um instrumento novo, um scanner em 3 dimensões, que faz uma leitura completa da cena onde ele é instalado. Esse instrumento foi utilizado lá. A polícia também levou à cena da morte, tanto a mãe, que sobreviveu, ela levou um tiro, mas sobreviveu, o assaltante, que agora está preso, foi tirado da cadeia para participar dessa simulação, e também o próprio policial militar. Foram coletadas as versões dos 3 e confrontadas com a leitura feita pelo instrumento tecnológico, o scanner 3D, para trazer uma nova prova mais conclusiva para dentro deste processo. Essa reprodução simulada foi concluída e a gente apresenta agora o resultado na reportagem. O laudo já está anexado aos demais documentos do inquérito. A reprodução simulada confrontou as versões apresentadas pelas pessoas que estavam na cena do crime. Daiane, a mãe de Débora, o tenente B, filho da Polícia Militar, e Clemilson, o assaltante. As declarações dos 3 foram confrontadas com a leitura feita pelo scanner usado pelos peritos na cena do crime. De acordo com a delegada, a simulação confirmou o que a Polícia Civil já apontava. O tiro que matou a menina partiu da arma do PM. Através da análise de cada uma dos fatos alegados pelas partes, de fato, de acordo com o laudo, né, dessa reprodução simulada, desse scanner de 3D, houve consistência que, de fato, o disparo realizado pelo policial militar atingiu o corpo da criança, que veio a óbito em seguida. A delegada já tinha indiciado o policial militar Bernardo Filho pela morte de Débora Vitória. O fato ocorreu em novembro do ano passado. O PM trocou tiros com um assaltante no meio da rua, tentando intervir em um roubo contra a vítima e a mãe dela. No confronto, Débora foi atingida e não resistiu. A mãe, baleada na perna, sobreviveu. O exame constatou que a bala tirada do corpo da menina é compatível com a arma do policial. Clemilson da Conceição, o assaltante, foi indiciado pela tentativa de latrocínio contra a mãe de Débora, ferida por ele com um tiro. Além da simulação, a polícia fez 2 acariações. O policial militar foi colocado frente a frente com a mãe da vítima e com o assaltante. Em depoimento no presídio, Clemilson confirmou que o policial aparentava estar sob efeito de álcool no dia do evento. Na oitiva que foi realizada, ele afirma que, inclusive, diante desse estado alcoólico, o policial estava atirando a esmo, chegou até a dizer que ele não sabia nem para onde é que estava atirando. Então, bate com o que a mãe relatou, a questão do estado de embriaguez. Então, diante disso, nós tivemos fundamento, né, para poder realizar o indiciamento nessa forma. As novas provas já foram enviadas à Justiça. O Ministério Público tinha pedido providências complementares após o indiciamento e agora deve se posicionar sobre a denúncia. Para a polícia,
houve um homicídio qualificado com dolo eventual, indicando que o policial assumiu o risco de matar. O PM não está preso. Ele estava numa situação que existiam civis, numa situação de troca de disparo. Ele não poderia ter realizado isso, no meu entender, porque existia uma criança e uma mãe na linha de tiro, tanto nas oitivas que foram realizadas. Eles deixam bem claro que as duas estavam na linha de disparo, então ele, como profissional de segurança pública, não deveria ter realizado disparos nessa situação. É importante ressaltar, Joelson, que o advogado de defesa do policial contesta desde o início esta versão da polícia. E agora nós vamos aguardar para saber o posicionamento do Ministério Público. Se com essas novas diligências requisitadas, o promotor de justiça, Regis Marinho, está convencido acerca da dinâmica de como tudo aconteceu e se vai denunciar o policial militar, assim como entendeu a autoridade policial, no caso, a delegada. Joelson. Aí, Tiago Melo, trazendo essas informações. Tiago, vamos lembrar, o policial segue policial, né? Ele continua na função, né? Continua exercendo as suas atividades. Qualquer consequência em relação a isso dependerá também da participação do Tribunal Militar ou não? A própria Justiça Comum tem condições de decidir sobre o futuro dele na polícia? Joelson, normalmente, quando acontece uma situação assim, envolvendo policial militar, a PM abre um procedimento interno também para a averiguação. E houve pessoas, né, pode convocar inclusive essas mesmas aí, a mãe, o assaltante, testemunhas, e a polícia militar pode também tomar emprestadas algumas provas produzidas pela Polícia Civil. E, diante disso tudo, fazer um juízo se a ação do policial militar, naquele momento, era condizente com o que ele deveria ter feito. É importante ressaltar que, no caso, em havendo risco à vida de uma pessoa, né, qualquer pessoa do povo pode dar voz de prisão a um criminoso. No caso do policial, é imperativo. Ele é obrigado a dar voz de prisão em flagrante quando há um crime em andamento. Por outro lado, é necessário também se ter a prudência para não colocar a vida de outros também em risco. É uma situação delicada, Joelson, e a PM deve também, através de um procedimento, tirar uma conclusão acerca da ação do policial militar. Tiago, obrigado pela participação. Tiago Melo, muita coisa ainda para acontecer em relação a esse episódio, mas a polícia não tem dúvida, o tiro que matou a garota foi disparado pela arma do policial. Foi lá, estava lá atuando, mas assumiu o risco de produzir o efeito, a morte da garota. E infelizmente foi isso que aconteceu. Agora, cabe à Justiça, cabe ao Ministério Público e à Justiça a definição dos destinos agora desse policial.